Ei, aleluia. Nós deixamos já o noivo esperando por 19 minutos. E nós temos falado aqui nesse lugar que nós não deixamos o noivo esperando. Então, a ideia é nós, à medida que os irmãos forem chegando, vão chegando e vão se acomodando, e Deus no controle de tudo. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Nós somos privilegiados por poder ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar. E Ele tem algo para comunicar. Certamente tem algo para comunicar. Nós temos andado há um tempo, já um tempo à frente de igreja, em igreja, e nós temos visto muitas famílias sendo destruídas e muitos casais separando, e muitas famílias perdendo inclusive a sua fé por causa da área de finanças. Finanças é uma questão mais espiritual que a gente possa imaginar. Ela é mais espiritual que todos nós possamos imaginar. A Bíblia fala mais sobre finanças do que fé. Ela fala mais sobre isso do que a própria fé. Por quê? Porque Deus sabia que um dia nós íamos se deparar com algumas probabilidades. Em 2020, talvez 19, talvez 2049, alguma coisa iria acontecer que nós precisaríamos de mais do Criador para se mover nesta área também. Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, Deus fala assim, ó: e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Separou. Deus fez uma separação daquilo que iria iluminar a humanidade e queria levar a humanidade também para a escuridão. E dinheiro é uma das coisas que leva uma pessoa para a escuridão. Quando uma pessoa anda na luz, ela também é promovida por Deus para entrar num determinado lugar. Deuteronômio 8:18 diz: então antes lembrará o Senhor teu Deus, é Ele que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos seus pais, como hoje Ele vê. Então Deus nos vê hoje, como Ele viu no tempo de Abraão, com o tempo de Moisés, com o tempo de Isaac, de Jacó, de Jesus. Ele ainda vê hoje nós da mesma forma. Ele nos vê, e Ele enxerga da mesma maneira. Deus, Ele enxerga da mesma maneira tudo que nós passaríamos nos processos de aprendizado do que é ter uma ligação entre provedor e provisão. Quando nós entendemos que o provedor e a provisão estão conectados um com o outro, nós conseguimos vivenciar melhor algumas coisas que no meio do caminho se perderam. E Deus tem prazer em transformar aquele provedor numa provisão. A ideia de Deus é enriquecer a humanidade para que ela seja provisão para alguém. Eu me lembro que a gente converteu e veio para aquela história de Francisco de Assis, e a gente lembrava disso, que nós tínhamos que fazer voto de pobreza para sermos prósperos, e tínhamos que viver a miséria, né? Para alcançar o coração de Deus. E aí a gente descobre, vem para Jesus e descobre que Deus tem prazer em ver seus filhos abençoados. Então Ele vai mandando recados. Deus manda a água brotar da rocha, Deus manda o maná no meio do deserto, Deus manda as codornizes, Deus manda a nuvem no meio do caminho, Deus manda a sombra, Deus manda uma coluna de fogo para iluminar a noite e guardar o povo, Deus manda abrir o mar vermelho, Deus manda fazer um monte de coisa.
para que o homem pudesse entender que ele está no controle de tudo. E ele está no controle de tudo. Se a humanidade pudesse entrar neste lugar, talvez hoje, e ver isso, talvez muitos não se perderiam em nenhum lugar, e muito menos de poder ouvir algo que trouxesse segurança, proteção. E o Espírito Santo, ele quer promover nessa tarde, nessa noite, e talvez alguns irmãos que vão ver depois essas ministrações, uma seta de apontamento para a liberdade. Nós cremos nisso. Nós cremos que uma seta do Senhor aponta para um lugar e uma placa bem grande escrito liberdade. Nós podemos chegar neste lugar e ver a sombra do Altíssimo chegar sobre nós e nós entrar nesse lugar de deleite. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente passe por isso. Mas por que nós encontramos às vezes muitas dificuldades em que nós, homens, pessoas, possamos estar na mesma sintonia do Espírito Santo para poder ouvir o que Ele tem comunicado na sua palavra já desde o começo? É porque no meio, há poucos dias atrás nós experimentamos aqui um headset, lembra disso? E deu interferência. Tchá, 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 tchá. Alguém ligava, pastor Rogério foi ministrar e tocou no telefone, e houve uma interferência no meio do processo, e nós deixamos por um tempo ali aguardando até o momento de voltar para o headset. Por quê? Houve uma interferência no processo, e nós temos um adversário que interfere no processo para que nem todos possam ouvir o que Deus tem para comunicar. Amém? Então nós somos privilegiados nessa tarde. Hoje à noite está vindo um pessoal que a gente está sabendo. Hoje à noite nós vamos ter mais gente, mas o pastor Jean falou que à tarde nós íamos cozinhar e à noite pegar fogo. Então nós que estamos aqui nessa tarde, nós vamos chegar melhorzinho à noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você sabe por quê? Porque nós vamos chegar cozido já. Aleluia. Aí nós vamos para o forma só para dar uma dourada e oh, aleluia. Como é bom amar Jesus, cara. Ele vem com a gente, fala com a gente assim, ao vivo e a cores. Vamos se levantar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deus é lindo. Obrigado, Jesus, por estar em nosso meio, Senhor. Obrigado por nos chamar de filho. Obrigado por nos chamar para estarmos aqui, Senhor. Nós abençoamos os irmãos que estão vindo de Lagoa Vermelha, Senhor, de Carazinho, Deus, Pai querido. Os irmãos que virão de Getúlio Vargas, Senhor. Os irmãos que virão de Passo Fundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nessa tarde, Senhor, abre um vulcão no nosso coração, Senhor, para que possamos ainda hoje, Senhor, entrar em erupção, Senhor, e liberar aquilo que o Senhor já gerou, Senhor, no rio que vem do trono do Senhor. Nos leva ao lugar de revelação, Espírito Santo. Nos conduz para que possamos ser despertados para aquilo que o Senhor chamou, Pai, para que nós pudéssemos comer o melhor da terra, desfrutar dos deleites, estar na mesa com o Senhor e comendo aquilo que o Senhor preparou. Receba a nossa adoração nessa hora, Senhor. Seja bem-vindo, doce Espírito. Te
gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Sim, Senhor, nós somos teus investimentos. O Senhor investiu Jesus para que nós pudéssemos um dia, Senhor, ser um tributo ao Senhor, tributo vivo ao Senhor. Senhor, que nessa tarde nós sejamos conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Quando o Senhor diz que separou a luz da escuridão, Senhor, nós queremos andar na luz. É na luz que nós queremos andar, Senhor, na luz da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ilumina, Senhor, nessa tarde. Nos ilumina, Senhor. Pastor Jean Martins, queria que você estendesse as suas mãos e começasse a abençoar a família Martins. Senhor, nós liberamos a autoridade que veio do Senhor, Pai, sobre a vida, Deus, desse homem, Pai. Senhor, nós oramos para que o Senhor guarde, Senhor, a sua casa, seus 3 filhos. Senhor, em nome de Jesus, seu neto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, conduz ele em revelação nessa tarde, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, que nós sejamos propensos a ouvir, Senhor. Que de hoje até amanhã à noite, Senhor, nós possamos estar no óleo, Senhor, que sai, Deus, do melhor lagar, Senhor. Aquele que o Senhor espreme, Senhor, para que nós possamos experimentar o perfume do azeite. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa teu filho, Pai. Amém. Aleluia. Toma seu assento, por favor. Vocês estão bem? Amém? Estão bem? Aleluia. Então, me acompanha hoje minha esposa, pastora Adriane. Nós somos casados já há um bom tempo. Temos 4 filhos. 4 filhos. Temos um jovem com 24. Temos gêmeos com 18. Temos uma menina com o resto do tacho, né? Está com 6 anos. E servimos a Deus ali na cidade de Ponta Grossa. E hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui para conversar com vocês. Irmãos, se não for pedir muito, se todo mundo puder sentar só no meio, fica mais fácil para mim poder enxergar todo mundo. Amém, irmãos? Aleluia. Aí fica mais fácil para a gente poder conversar. Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre o que nós vamos falar hoje? Finanças, né? E olha, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Quando eu falo que eu vou precisar muito, é porque eu vou conversar com vocês e vocês vão me ajudar a pregar. Está comigo aqui? Como é que você se preparou para estar aqui hoje? Vamos começar por aí? Porque se nós vamos falar de finanças, quando ela pega alguém despreparado, ela quebra no meio. É ou não é? Quando você se desprepara, você não se prepara e você vai bater de frente com a palavra finanças, dá encrenca. Ok? E é por isso que a maioria das vezes nós temos problema nessa área. Por quê?
Nós ouvimos falar de alguém que fez algo, mas nós não vamos ver como que funciona isso na prática. Então, antes de começar a falar sobre finanças, eu preciso da ajuda aqui. Tu, vem cá você. Vamos começar já. Deixa eu escolher mais um. Tem mais algum que é voluntário? O filho do pastor, vem cá. Vamos lá. Não está dando muita. O som é pego direto da mesa. Ok. Um do ladinho do outro, por favor. Vamos lá, irmãos. Eu preciso da ajuda de vocês agora. É você que vai me ajudar a falar sobre finanças agora, também? Está comigo? Ok. Antes de começar a falar sobre finanças, eu quero dizer para vocês, eu quero deixar bem claro sobre o que eu não vou falar. Porque isso nos dá um destino. Sobre o que o senhor não vai falar, pastor? Eu não vou falar sobre fluxo de caixa, tá? Vamos falar assim: contas a pagar, dinheiro que entra no caixa. Então, isso aqui, irmãos, eu não preciso falar para ninguém, né? Então, eu quero deixar claro, isso aqui eu não vou falar. O que entra na tua mão e o que você tem que pagar. Porque isso aqui, se nós for falar disso aqui, a gente vai um bom tempo falando. Então, eu não preciso falar sobre isso. E eu não pretendo falar sobre isso entre hoje e amanhã. Amém? Obrigado aos nossos dois, que vocês ficaram muito claros nisso. Então, irmão, normalmente eu vou pedir voluntário, ok? Sabe, e isso é igual na vida. As oportunidades aparecem, só que normalmente nós não estamos preparados para as oportunidades. Se eu pedir um voluntário e você demorar, isso está dizendo para mim que você não está preparado para aquilo. Aleluia. Um outro assunto que eu quero já deixar claro antes de começar a falar sobre tudo, irmãos, nós vamos combater demônios, tá? Nós vamos entrar num ambiente de guerra e vamos entrar em luta, vamos entrar em batalha. Pode ser que dê febre, irmão. Pode ser que dê dor de barriga. Irmão, eu sou bem sincero. Se você achar que é uma indireta, você está errada, porque não é indireta, é direto mesmo. É direto. Se você foi confrontado, porque nós vamos entrar aqui e nós vamos confrontar espíritos de atuação. E se você se colocar nesse lugar, fala assim: nossa, aí pegou mesmo. A minha dica é: não tome antitérmico. E quando eu falo isso, que eu quero dizer, eu vou usar o coronavírus, tá? Se você está com sintoma do coronavírus, uma das recomendações é: não tome antitérmico. Porque o antitérmico vai fazer baixar a temperatura. E baixando a temperatura, o vírus permanece oculto. Se deu sintoma, irmão, sabe o que você faz? Faz um chá de laranja de noite, coloca um cochoado e vai dormir debaixo do cochoado. Porque vai aumentar a tua temperatura, você vai suar a noite inteira, mas no outro dia você vai acordar bem. Na questão de finanças é isso. Deu problema, você viu que pegou na veia, procura o pastor Célio. O pastor Célio resolve tudo depois. Tu precisa de dinheiro emprestado? Vamos lá, tu precisa de dinheiro emprestado? Eu vou dizer que tu não precisa. Você não precisa de dinheiro emprestado. Tu precisa aprender a administrar aquilo que Deus já colocou na tua mão. É bem isso mesmo. A palavra do Senhor fala assim: você vai emprestar a muitos e não tomará emprestado. Muitas das vezes nós somos superficiais naquilo que nós entendemos. E aí nós encontramos alguém que é profundo. Só que profundo daquilo que não entende nada. Você tem uma verdade, você é muito superficial nessa verdade. Você encontra alguém que é profundo na mentira. E você abandona a verdade para acreditar na mentira. Estão comigo? Aleluia.
Irmãos, são 4:05. Nós vamos agora começar a conversar e nós vamos até o horário que der, tá? A hora que a gente perceber que se não tá demais, a gente para, dá um minutinho para tomar água, para respirar, né, pastor? E aí depois a gente vê que horário que a gente volta de novo. Tá bom? Topa? Amém. Primeiro, o que é uma prisão financeira? Como que eu faço para identificar a prisão financeira? E nós vamos começar por aí. Já que eu não vou falar de fluxo de caixa, como que eu faço para identificar alguém que está aprisionado? Vamos lá. Quantos estão no vermelho? Fala assim, conta bancária. Quantos estão endividados e não conseguem sair? E quando eu falo isso, você está lá há mais que uma semana. Você está no vermelho há mais que um mês, há mais que 2 meses, está lá há mais que 3 meses. Isso é prisão, tá? Já vamos colocar a bandeira vermelha aqui, prisão financeira. Sabe por quê? Para muita gente, eles já se acostumaram a pagar juros, irmão. Se acostumaram a pagar juro, pegar dinheiro e dar para os outros. Que juro é isso? Você pega um valor e você dá para outra pessoa para você usar aquilo por um tempo. Só que de tanto que você já é normal para você, tem muitas pessoas hoje no nosso país que estão acostumados a viver no vermelho, viver no limite. E sabe o que acontece? Isso já não tira mais o teu sono. Você está acostumado a viver no vermelho. Sabe o que é isso? Prisão. Quer identificar outra prisão? Quantas pessoas que você conhece que para satisfazer o seu desejo, você vai pro cheque especial? Sabe que você está passando lá no shopping, ou está passando em algum canto, e de repente dá aquela vontade? E para satisfazer esse desejo, você sabe assim, eu vou entrar no vermelho. Eu vou lá e vou passar no cartão de crédito em 5, em 10, em 15 vezes. Se existe esse hábito, isto é uma prisão. Provérbios capítulo 22, verso número 7, fala assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que emprestou, ou daquele que empresta. O rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado se torna servo, ou se torna escravo daquele que emprestou. Nós somos uma geração, irmãos, falo nós, a nossa geração é uma geração que conhece muito daquilo que não vale nada. Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. É uma geração de conhecimento sem aplicação. Não, tem muita gente que conhece esse versículo. E por conhecer, ele sabe aonde está escrito, ele sabe detalhe de tudo. Só que na prática, ele vive com o cartão de crédito e ele vive no limite especial. João capítulo número 8, Jesus está ensinando vários princípios, desde o versículo 1 até o versículo 29. No verso de número 30 acontece um destravar. João 8, do 1 ao 29. E ele fala assim, aí muitos começaram a acreditar naquilo que Jesus estava falando. Sabe o que Jesus faz? Chama da multidão aqueles que começaram a acreditar e fala assim, para vocês que entendem que isso que eu estou falando aqui é verdade, permaneça então nos meus princípios e verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus tinha uma palavra para a multidão, e para aqueles que acreditavam, ele separa ao lado e fala assim, quer ser meu discípulo? Permaneça naquilo que eu estou ensinando. E aí vem o terceiro estágio. Então conhecereis a verdade e a verdade vos... Não tem como a verdade libertar se você não entender o princípio e se você não permanecer nele.
mentalidade de escravo, irmão, é uma mentalidade de quem não aspira a mais liberdade. Ele se acostuma a viver naquele mesmo ambiente. Um escravo, eu vou falar assim, irmãos, que ele se acha tão incapaz que ele não consegue se enxergar fora daquela prisão. Sabe por quê? O avô dele era escravo, o pai dele é escravo, a mãe dele era escravo. Todo mundo na casa dele deve para o banco, irmão. O pai devia, o avô devia, o bisavô devia, a mãe devia. Os irmãos dele estão tudo lá no cheque. E aí é normal, né? Sabe o que é isso, irmão? Sintoma de escravo. Afinal de contas, né, irmão? É normal, né, fazer dívida? Tem ou não? Não deveria ser normal. Vamos lá. O que é dívida? É uma boa pergunta, tá? O que é dívida? Porque a palavra do Senhor fala assim: não deveis nada a ninguém. Você acredita nessa palavra? O que é dívida? E o que é assumir um compromisso? Comprar um carro, irmão, em 36 vezes. O que é isso? É dívida ou é compromisso? Quem acha que é dívida, levanta a mão. Quem acha que é compromisso, levanta a mão. Ok. Comprar um carro em 36 vezes, irmão, eu não estou aqui questionando se é uma boa compra ou uma compra má, ok? Não estou indo para esse princípio, porque isso aí envolve muito mais. Comprar um imóvel, ou um carro, ou um bem, em vezes parcelado, isso é compromisso financeiro. Quando que isso se torna dívida? Quando no momento do dia de pagar, você não tem dinheiro e você não pagou aquilo. Aí é dívida. Ok? Ou no dia de pagar, você foi para o cheque especial. Você pagou, mas entrou no cheque especial. É dívida. E aí você está quebrando o princípio de não dever nada a ninguém. Alguém que está aprisionado nas dívidas, irmãos, para ele é normal fazer dívida. E ele quer ver um detalhe, um sintoma bem facinho de entender se está ou não está nas dívidas. Quebre o teu cartão de crédito hoje. Se você não conseguir passar o resto do mês sem usar o cartão de crédito, é um sintoma de levantar uma bandeira vermelha e colocar um plano de ação aí. Amém? Sintoma de quem é escravo, irmão. Se o dono da empresa que ele trabalha enriquece, ele vai criticar o dono da empresa. Ele vai achar que ele está sendo explorado. Sintoma de quem é escravo e vem para dentro da igreja. Se o pastor dele tem uma casa boa, se o pastor dele tem um carro bom, ele acha que ele tem que ganhar tudo de graça. Algumas pessoas começaram a fazer assim, irmão. E o que significa isso? Escravo são pessoas que trabalham muito, irmão. Mas muito. E por isso eles se sentem cansados e não têm tempo de vir para a igreja. Não conseguem adorar porque estão cansados. Não tem vontade nem de vir para o culto. Está cansado de trabalhar, passou o dia inteiro carregando tijolo nas costas, né? Como é que ele vai poder adorar a Deus, irmão, se ele está cansado? Afinal de contas, todo mundo merece um descanso, não merece?
Se o teu descanso te rouba algo de Deus, coloca a bandeira vermelha aí. Se o teu cansaço te deixa longe de Deus, coloca outra bandeira vermelha. E começa a examinar se isso não está tomando uma proporção maior na tua vida do que já deveria estar tomando. Idolatria, irmão, é tudo aquilo que toma uma proporção maior do que deveria. Irmão, tem gente que entra nessa questão de idolatria até no sono. E peca, tá? Quando dormir, toma um tempo maior do que deveria na sua vida. Eu entendo que cada um tem um organismo, tá? Cada um tem um organismo. Mas quando isso se torna nocivo e te começa a te roubar de outras coisas, tá errado. Bandeira vermelha lá. E quando eu falo bandeira vermelha é para você começar a se examinar. Mentalidade de escravo. Vem para o culto e no culto a gente fala sobre família. Vamos precisar investir em casa, na família, tal. Vamos investir tempo em relacionamento. Qual é o tempo que ele abre mão para investir na família? Quando é? Na hora do culto. De vez em vir para o culto, assim, ô pastor, não vou para o culto hoje, tá? Vou investir na minha casa. Aham, irmão. Você decide abrir mão do teu tempo de comunhão aqui na igreja e não abre mão de mais nada. Mentalidade de escravo. Afinal de contas, o único tempo que dá para abrir mão é o tempo de comunhão com os irmãos, né? Esse lugar aqui, irmão, é o lugar que vai lixar você. Esse é o lugar onde pedra vai lixar pedra. Esse é o lugar onde nós somos moldados pela presença do Espírito Santo. Então você, irmão, quer ensinar para o teu filho aquilo que é importante? Não abra mão do tempo desta comunhão também. Abra mão do teu WhatsApp, abra mão do teu Facebook, tá? Quer abrir mão para investir na família? Porque não investir na família, irmão, não é o tempo que você tem com eles. Pastor, mas não é ter tempo? Não. Não é nem ter tempo de qualidade, tá? A minha pergunta é: eles acreditam naquilo que você fala? Você acredita naquilo que o teu pai fala para você? Porque se o teu pai fala para você isso, que estou contigo, e ele sai viajar, mais de 2000 anos depois ele pode voltar. Porque você se colocou no lugar de filho, você acredita que ele vai voltar. Êxodo capítulo 1, verso número 13. Irmãos, eu vou ir citando, se você quiser só marcar, porque a gente vai ter muitos versículos, que se você for abrir, não dá tempo de esperar você abrir, tá? A palavra do Senhor fala assim que seríamos libertos, por quê, irmão? Por ouvir a palavra. Então não é por ler, é por ouvir. Então, durante esse tempo, eu prefiro, tá, irmãos? Minha opinião, que você preste atenção naquilo que eu vou ler. Marca os versículos. E aí depois, enquanto eu estiver lendo, e você presta atenção, você começa a se examinar se aquilo que nós estamos falando diz respeito àquilo que você já ouviu da palavra. E depois em casa você examina. Amém? Êxodo capítulo 1, verso número 13, fala assim: por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza, assim lhes amarguravam a vida. Está falando de escravidão, com pesados serviços de barro em tijolo e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço em que os faziam servir com dureza. Escravo se sente preso, mesmo quando está liberto. Sentimento de escravo. Irmão, escravo, tá deslocado do grupo, né? Se tu não precisar trabalhar mais, o que você vai fazer?
Eu vou continuar trabalhando. Tem gente, irmão, se amanhã cedo ele não precisar mais levantar para trabalhar, ele não sabe o que faz. Entra em crise. Êxodo capítulo 14, verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Escravo, quando é liberto, ele não sabe aproveitar a liberdade. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo agora Moisés entrando no Egito para libertar um povo. E eu olho para isso, irmãos, e eu começo a olhar agora a nossa geração. Porque Moisés era um homem libertador. Ele foi chamado para libertação. E quando eu olho para as nossas igrejas, irmãos, nós nascemos nesse tempo. Meu entendimento de homens e mulheres que tinham legalidade para entrar em determinado lugar e arrancar pessoas que estavam aprisionadas por Faraó. O problema não é o Egito, o problema é quem governa ele, Faraó. Homens e mulheres que oravam e o demônio se manifestava. Homens e mulheres que oravam por cura e as pessoas eram curadas. Mas quando você olha para a casa dele, a esposa dele está entrando em depressão, o filho dele, vamos falar assim, o filho dele não está nem aí, ele não quer nem ir para a igreja. Ou tem um outro sintoma, né? Entra nas cadeias e você vai ver quem é que está lá. São homens e mulheres libertadores, que têm legalidade para libertar, mas não tem legalidade para introduzir numa terra que emana leite e mel. São homens que te arrancam do Egito e te levam para o deserto, mas não tem legalidade para te tirar do deserto que você está vivendo e te introduzir numa terra que emana leite e mel. Isso fala muito sobre finanças também, irmãos. Por quê? Na hora de você arrancar, a Bíblia fala o quê? Do dia para a noite, eles receberam riqueza. E a palavra do Senhor fala assim, olha, você vai bater amanhã cedo lá na casa do egípcio, vai pedir ouro, vai pedir prata, vai pedir linho, e tudo que você pedir eles vão te dar. É ou não é? É. E esse mesmo povo, quando precisou entrar lá em Jericó, não entrou. Morreu tudo no deserto. Quando sai do Egito para entrar no deserto, a primeira coisa que Deus troca é alimentação, irmão. Amém? Vai parar de comer da mão de Faraó e vai começar a comer do céu. Não vai trabalhar mais. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos gostariam de viver no deserto? Levanta a mão só para mim saber aqui. Ninguém? Então deixa eu mudar a pergunta. Quantos gostariam de chegar amanhã e ter 5 quilos de picanha para você assar? Ninguém? Tá bom. Quantos gostariam de... Porque pediu carne, ganha carne, né? Quanto gostaria de... Quando chegar no shopping amanhã, tá reservada a tua roupa lá. E você não precisa pagar ela. Quantos gostariam de não ficar mais doente, irmão? Quantos gostariam de ter a presença, a nuvem do Senhor te cobrindo durante o dia? E a nuvem de fogo à noite? Quantos gostariam de dormir pobre e acordar rico? Sabe que lugar que é esse, irmão? Deserto. Você não faz nada e Deus manda todo dia na tua mão. E você vai aqui, ó. Você tem o necessário para comer o dia inteiro e não vai passar fome. Vai depender de Deus. Sabe que lugar que é esse? Deserto. Mas esse não é o lugar que Deus tem para você. Porque aquele povo tinha a presença de Deus de dia, tinha a nuvem de fogo de noite, mas Deus queria matar todos eles.
Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, vamos matar todo mundo e vamos começar outra igreja. E aí Moisés fala assim: não, Deus, te arrepende, Deus. Não foi isso que o Senhor falou que ia fazer. Minha interpretação, tá, irmão? Se Moisés fizesse igual Noé, pode matar, Deus. Mata. Mata tudo. Deixa ninguém. Porque Deus está falando assim: vamos matar todos aqueles acima de... Qual que era a idade? Não é nem 40, era 21, né? 20. Todos aqueles que são habilitados a entrar na guerra. Era isso que Deus estava falando. Moisés, vamos matar todo esse povo aqui. Eles são habilitados a guerrear aqui nesse deserto, mas eles não conhecem o Deus da guerra. Irmãos, eles não tinham ficado 40 anos naquele deserto. Agora Deus cumpriu a parte dele ou não? Cumpriu, irmão. Daquele povo não entrou um. Deus esperou todos morrerem. Só ficou Josué e Caleb em pé. Se Moisés topa naquela hora, o povo tinha chegado na terra prometida antes. Mas isso é interpretação minha, tá? Porque a Bíblia é interpretativa. Estou falando aqui uma possibilidade, não estou falando como regra de fé. Agora, quando aquele povo entra, irmão, está entrando na terra prometida, e nós estamos falando de finanças hoje. Espera aí, eu saí do Egito, parei de comer na mão de Faraó e comecei a comer do céu. Qual é o primeiro passo para entrar na terra que emana leite e mel? Provei de vos de comida, porque daqui a 3 dias passareis esse Jordão. Eles não podiam armazenar, pastor, mas para entrar na terra que emana leite e mel, eles tiveram que armazenar. Irmão, quando você está no meio do deserto, se você armazenar, apodrece. Agora, quando você está na terra que emana leite e mel, se você não armazenar, você morre. Entrar na terra que emana leite e mel é parar de comer do céu e começar a comer da terra. Existe uma mudança muito grande aí, irmãos, porque hoje nós vivemos com pessoas que pensam que tem que ficar comendo do céu pro resto da vida e não administra a semente que ele tem na mão. Nós, como igreja, precisamos aprender a administrar aquilo que o Senhor tem, porque Deus está fazendo uma transição de um povo que está saindo do deserto e entrando na terra que emana leite e mel. Entre cruzar o Jordão e chegar em Jericó tem um tempo, que foram alguns anos até a tomada de Jericó, que eles tiveram que aprender a plantar e a colher. Do fruto da terra, passou-se o Jordão. Quando eles comem o fruto da terra, cessa o maná. Quando eles comem espigas de milho assada. Você quer parar de comer só o maná e começar a experimentar aquilo que Deus tem para você? Ei, vai ter que aprender a administrar cada semente. Vai ter que aprender a colher e reservar uma parte para replantar. Vai vencer batalha? Vai, irmão. Vai lutar muito? Vai. Mas vai experimentar o que os outros não experimentaram ainda. Eu preciso de um voluntário. Vem cá, correndo. E você esteja orando por ele agora. Como que é o seu nome? Sérgio, quanto que você precisa de salário para viver? Quanto seria um salário bom para você? Seria o necessário. Necessário. Vamos falar de número. Vamos falar de número. Quanto você precisa para viver?
Eu acho que... Não é essa a pergunta. Quanto você precisa para viver, para passar um mês? Quanto que seria o salário? R$3.000. R$3.000 é suficiente para o Sérgio viver. Não estou falando sobreviver, viver. No final desse mês você vai ganhar 4.000, tá? O que você vai fazer com 1.000? Economizar, guardar. É 1.000 a mais, né? No outro mês, ganhou 4.000 de novo. Guardamos de novo. No outro mês, ganhou mais 4.000. Acho que eu tô meio... Guardamos de novo. No outro mês, não ganhou nada. Eu teria o que eu guardei dele. Obrigado, tá? Agora eu vou trabalhar nisso que tu me falou. A resposta dele é uma resposta padrão para a maioria das pessoas. O que aconteceu com você no mês de dezembro, irmão? 13º. De vez de ter 33% a mais, você teve 100% a mais. O que você fez? Biblicamente, se eu tenho mais do que eu necessito, sabe aonde que é o melhor lugar para investir, irmãos? Naquilo que você acredita. E aí abre o leque, né? O que é que você acredita? Se você acredita na palavra do Senhor, quando você tem R$1.000 a mais, sabe o que você faz? Pega isso e investe naquilo que você acredita. Porque o que vai te sustentar é aquilo que você acredita. Pastor, mas daí o que o senhor quer? O que o senhor quer dizer? Deus nunca vai ficar perdendo para você. Se o Sérgio tem além do que ele precisa para viver, ele pega esse além e ele coloca no melhor banco do mundo, que se chama Igreja do Senhor. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Sabe o que vai acontecer no outro mês? De vez de 4 eu tenho 5. E aí sobrou 2, né? O que eu faço? Pego 2 e invisto na obra de Deus. Sabe o que acontece? No outro mês, porque Deus só vai abençoar aquilo que você investe na obra dele. Nós não estamos nem falando de dízimo, de oferta, não estamos falando de nada, irmão. Estamos falando de princípio. E sabe por que nós não somos abençoados? Porque nós não acreditamos nisso. Deus não consegue nos abençoar porque nós não acreditamos na palavra dele. E se pegou na veia, irmão, vai, só estamos começando. Liberdade financeira tem a ver com entender que o recurso que eu recebo não é meu. Eu só sou um mordomo de Deus. Pastor, mas o senhor o senhor não quer dizer, pastor, então, que eu posso ter um carro melhor, uma casa melhor? É lógico que você pode. Com certeza. Agora, Deus só vai multiplicar aquilo que você entregar na mão dele. Se você é o teu Senhor, se prepare. Porque uma das palavras de Josué, quando ele entra na terra prometida, ele fala assim: vocês oravam para o Deus dos amorreus, dos jebuseus, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E nesse mesmo contexto ele fala assim: o teu Deus estará contigo nesta guerra. É o teu Deus que te sustenta. É o teu Senhor que te provê. É o teu Senhor que te mantém. Quem é o teu Senhor? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Quem é o teu Senhor? Por muito tempo, irmão, eu entendi que na libertação eu não precisava fazer nada. Sabe? Na libertação eu não preciso fazer nada. Deus é que faria tudo na minha libertação. Mas isso não é verdade. Porque quando eu não faço nada na minha libertação, isso não é libertação, isso é exorcismo. Sabe o que é exorcismo, irmão? Vem alguém para a igreja com problema financeiro e o demônio está atuando lá. Problema financeiro. Sabe o que você faz? Você paga a conta dele. Vem alguém com espírito demoníaco para a igreja, o que você faz? Eu oro agora, eu te repreendo em nome de Jesus. O espírito é imundo, é expulso. No outro culto está de novo. No outro culto está de novo. Sabe o que nós precisamos parar de fazer? Não oro mais. Não, pastor, não vai orar? Não, porque ele não precisa de libertação. Ele precisa de conhecer a verdade. Ele precisa conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar ele. Não é eu limpar a casa, porque o demônio sai, fica vagando e volta com mais 7. Sai, fica vagando e volta com mais 7. Então fala assim: ao invés de expulsar, eu preciso colocar uma verdade lá, trazer luz para dentro desta casa, porque a luz vence as trevas. Tem um princípio na Bíblia que fala assim: princípio da concordância nas finanças. Você conhece o princípio da concordância, irmão? É um dos princípios mais importantes na Bíblia. Princípio da concordância, está lá em Mateus 18:18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Trazendo esse princípio para a área de finanças, o que eu quero dizer, irmão? Você quer investir em algo? Invista naquilo que Deus está promovendo e não naquilo que você quer promover. Levanta as mãos para o céu, começa a orar, fala assim: Deus, o que o Senhor quer fazer em Passo Fundo, Deus? Para onde que o Senhor está apontando o canhão, Pai? Porque para onde o Senhor apontar o canhão, eu quero apontar junto. Tudo que ligardes aqui na terra será ligado lá no céu. E isso faz toda a diferença quando? Na hora da colheita. Porque se você investir naquilo que você acha que é certo, irmão, tudo que planta, colhe. Se você começar a investir naquilo que você acha que é certo, você vai colher de acordo com a força do teu braço. Se você investir naquilo que Deus quer fazer nessa cidade, vai fazer a diferença se você vai colher a 30, a 60 ou a 90. Ou você vai colher a 30, 60 e 100. Ou a 100, 60 e 30. Porque essas mesmas porcentagens estão dentro da Bíblia. Na mesma parábola, em assuntos diferentes. Um colhe a 30, a 60 e a 100. Outro colhe a 100, 60 e 30. Provérbios capítulo 11, verso 9 fala assim: o hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. O hipócrita, ele com a boca arruína, mas o justo é liberto por causa do quê? Pelo conhecimento. Existe um princípio, irmão, que eu vou só pontuar aqui, para você poder entender o contexto dele. Vou ser muito superficial, que é o princípio da transferência de riqueza.
E é por isso que eu conversei com o senhor ali já hoje, que o senhor não precisa de dinheiro, tá? Como que é o seu nome, por favor? Seu João, o senhor não precisa de dinheiro. O senhor precisa entender um princípio. Existe um princípio chamado princípio da transferência de riqueza. Isso está na Bíblia? Tá. Quem você acha que preparou e comeu uva que precisava 2 homens para carregar? Quem é que colhia aquilo, irmão, todo ano? Os gigantes. Eram homens que prepararam a terra e comeram desta terra por muito tempo. Agora, o porquê que eles tinham habilidade e eles prepararam aquela terra? Para um povo que estava para chegar. Tem gente, irmão, que está se dando muito bem nessa vida. Está tendo muita riqueza na mão. Está tendo muito tesouro na mão. Sabe por quê, irmão? Esperando um povo que se posicione. Esperando um povo que entenda que ele precisa sair do deserto e entrar numa terra que emana leite e mel. Aonde que Deus quer que você aponte o teu canhão nessa cidade? Pastor, mas isso está na Bíblia? Fora a historinha? Lógico que está. Provérbios capítulo 13, verso 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. Ponto e vírgula. Está falando sobre descendência. Que aquilo que nós temos não vai alcançar a minha geração. Não vai alcançar só a geração dos meus filhos. Mas vai alcançar a geração dos meus netos. O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. E a riqueza do pecador, a riqueza do injusto, porém, é reservada para o justo. Existe uma riqueza reservada para homens e mulheres que entendem princípio e caminho sobre ele. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, e a riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. E agora vamos levantar a bandeira. Quem é esse justo, irmão? Quem é o justo pela Bíblia? Eclesiastes capítulo 2, verso 26, fala assim: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, ou quanto ao ímpio, Deus dá trabalho, ou Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-las a quem o agrada. Princípio da transferência de riqueza. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade para aqueles que têm o seu prazer. Quanto ao pecador, quanto ao ímpio, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-lo àquele que o agrada. Eclesiastes capítulo 2, verso número 26. Irmãos, está sendo gravado também, tá? Se passou alguma coisa batida, depois você entra no canal lá e assiste de novo. Amém? Existe uma riqueza que é armazenada para ser libertos aqueles que entendem o princípio. Salmos capítulo 37, verso número 11, fala assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A mesma tradução que fala manso, tem outra tradução que fala assim: o justo herdará a terra. Salmos capítulo, mesmo 37, verso 21, o ímpio toma emprestado e não paga. O ímpio toma emprestado, mas não paga. Mas o justo se compadece e dá. Na lei de transferência de riqueza, quando eu pego Provérbios e eu pego o mesmo Salmo de 37, verso de número 21. Espera, quem é o justo? E quem é o ímpio? O ímpio pega emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Existe uma transferência de riquezas preparada para aqueles que entendem o que é justiça, ou para aqueles que entendem o que é ser manso. E aqui a gente vai precisar
entrar em assuntos mais específicos, que é entender os ciclos, entender os tempos, entender comportamentos. O porquê. O que é ser manso? Conta para mim o que é ser manso. Entendo que ser manso é uma pessoa tranquila, uma pessoa, né, que tenha a paz no coração daquilo que Deus vai fazer. Imagine, vamos falar assim, nós estamos andando no centro da cidade, eu estou conversando com um outro colega meu, eu falo assim, tá vendo aquele cara lá é manso? Para algumas pessoas isso é até pejorativo, tá? Ó, aquele camarada lá é manso. Sabe o que é ser manso? E quando eu estou explicando sobre isso, eu falo assim, tu conhece um pitbull manso? Sabe o que é isso? Ser manso é alguém que tem a capacidade de fazer um estrago muito grande, mas decide não fazer. Isso é ser manso. Meu Jesus. Podia acabar com a face da terra inteirinha. Meu Jesus podia curar todos. Por onde ele passava, se ele quisesse, irmãos, não tinha um doente. Mas ele decidiu ser manso. Ele tinha capacidade de falar assim para os anjos, assim, desce agora e me liberta dessa cruz. Ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que ele podia fazer para ser manso. Quando a Bíblia fala assim que os mansos herdarão a terra, você acredita que o manso vai dormir manso e vai acordar rico? Você acredita que o dinheiro vai cair na conta do dia para a noite sem fazer nada? Manso é aquele que tem recurso na mão e decide interpretar os tempos para entender os tempos de crise. Porque o ímpio pega emprestado e não paga, mas o manso, porque ele tem recurso agora, ele consegue adquirir riqueza por um preço muito baixo. Mas esse assunto a gente só está passando por cima assim. A lei da transferência de riquezas. Vou continuar lendo Salmo 37. Verso 22, pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Verso 34, espera no Senhor, segue o teu caminho e ele te exaltará para herdardes a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Irmão, isso daqui está falando da bolha financeira que aconteceu, bolha imobiliária dos Estados Unidos. Esse texto aqui está falando disso. Está falando sobre o que aconteceu essa semana, sobre pessoas que investiram na bolsa de valor e perderam 30% num dia só. E daqui a pouco você vai escutar de pessoas que eram mansas e do dia para a noite começam a herdar a terra. A transferência, ela sai de uma mão e vem para outra. Sabe por que isso não acontece muitas vezes, irmãos? Porque tem muita gente dentro da igreja que prefere ser enganado do que entender um princípio. É mais fácil você ser enganado de falar assim, irmão, dá 10 que você vai ganhar 20. Irmão, se você der 100, você ganha 200, porque aquilo que Deus tem preparado para você é muito. Irmão, se você não cumpre princípio, não tem como Deus te abençoar. Deus até quer, mas você trava isso. Preferem acreditar que conseguem comprar liberdade, conseguem sair da escravidão. Irmão, somente um homem livre
pode libertar os outros. Isso nosso pastor tem falado nos últimos dias. Somente alguém que é liberto pode libertar os outros. Quando o escravo quer libertar o outro escravo, isso é rebelião. Isso é motim. Vamos abrir um aspas aqui. Sabe a diferença de rebelião e motim? Rebelião é quando esse pensamento está só na sua mente. Está na sua mente, você não concorda, você se contrapõe a uma autoridade. Isso é rebelião. Quando que a rebelião passa de ser rebelião e começa a se tornar motim? Quando você vem e você conversa com o teu companheiro. Viu, mas aquilo que foi falado não está muito certo, né? Eu vendi a minha ideia e agora eu tornei isso aqui um motim. Um escravo não pode libertar outro escravo. Quem assinava a carta de alforria era só quem era livre. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Você conhece a palavra estelionatário? Sabe aquele estelionatário que acha que consegue comprar o juiz? Passa o ano todo sonegando, enganando, e acredita que com propina não vai para a prisão? Tem gente, irmão, que acredita que consegue comprar Deus. Estamos falando de finança, tá? Tem gente que acredita que consegue comprar Deus. Porque não, porque eu vou dar uma oferta, porque eu vou entregar o dízimo, porque eu vou fazer isso. E se eu fizer isso, quando o Senhor me der tal coisa, eu também vou fazer tal coisa. Estelionatário. Vamos lá, irmão. Quantos aqui acreditam na oferta da viúva pobre? Você acredita? Então tá. Quantos aqui já fizeram uma oferta semelhante? Não levante a mão. Porque a oferta da viúva pobre, ela deu tudo. Sabe o que é hipocrisia? Porque hipocrisia não é falar de uma coisa e fazer outra. Hipocrisia não é falar de uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é acreditar em algo e viver totalmente diferente daquilo que eu acredito. Se eu acredito em algo e eu não vivo aquilo que eu acredito, eu estou sendo hipócrita. E não estou falando de você, estou falando de mim. Você acredita na questão da libertação financeira? O que precisa para você ser liberto? Se você acredita na libertação financeira e você pensou em algo para fazer, para ser liberto, e você não colocou isso em prática, que você acredita, isto é hipocrisia. Números capítulo 32, verso 23 fala assim: se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos que o vosso pecado vos há de atingir. Existe uma outra tradução que fala assim: estáis certo que o vosso pecado vos encontrará. Na questão financeira, você pode estar certo que se você não obedecer o princípio, a conta chega rápido. Libertação é retirar o direito legal que permite que demônios entrem na sua seara. Libertação é você tirar esse direito que estava na mão do demônio, para que ele não entre mais na tua casa. Provérbios 26, verso 2 fala assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voar, assim também é a maldição sem causa não encontra pouso.
E nós estamos só começando para falando de libertação, tá? Maldições e demônios nunca se instalam sem ter legalidade para pisar naquele puleiro. Pastor, mas dinheiro é demônio? Dinheiro é mais espiritual do que você pode imaginar. Por que a ação da Petrobras caiu 30% num dia só? Sabe que a Petrobras não tinha dinheiro para pagar as contas? Dinheiro tem mais a ver com confiança. Riqueza tem mais a ver com confiança do que com qualquer outra coisa. Lucas capítulo 11, verso 24. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Além de retirar a legalidade do demônio, nós precisamos agora adornar a nossa casa espiritual com a presença do Espírito Santo. Além de, se eu estou no vermelho, além de eu entrar no verde, o que é que me levou para aquele lugar? Além de eu voltar para o verde, irmão, o que eu preciso colocar dentro desta casa aqui para não voltar mais para o vermelho? Está falando sobre libertação, tá? Não é só pagar a dívida, é entender o porquê que você foi parar lá. Porque se só pagarem a dívida, ou se você só emprestar dinheiro para pagar a dívida, e não adianta você dizer: pastor, mas eu já fechei a porta. Satanás conhece mais o seu comportamento do que você mesmo. Tem gente que senta na frente do psicólogo, em 2 horas na frente do psicólogo, sai ali e fala assim: nossa, que homem, conhece tudo da minha vida, em 2 horas. O diabo conhece aonde o teu avô caiu, onde teu bisavô caiu, conhece onde teu pai caiu, porque ele sabe o comportamento, sabe a tua reação em determinado comportamento. Ele sabe que na tua casa, na tua família, se tiver uma situação, de determinada situação, você vai agir conforme os seus ancestrais. E eu falo isso, irmão, sabe por quê? Tem comportamento do seu pai, da sua mãe, que você não aprova, mas você faz igualzinho. Você não aprova, você não gosta, só que você é xerox deles. Só que muitas vezes você não entendeu que esse comportamento é uma legalidade demoníaca na tua vida e que precisa fechar essa porta, fechar esse comportamento. Quando nós entendemos isso e então abandonamos esta prática e dentro desta casa nós colocamos a presença do Espírito Santo naquele lugar, com agora princípios cristãos, quando esta legalidade volta, porque existe o tempo de visitação. Quando a visitação voltar, tem um princípio que está te protegendo e então ele não entra mais nessa casa. Se você saiu de uma prisão financeira e pouco tempo depois você voltou para lá, vou usar a prática, se você saiu do vermelho, você saiu do cheque especial e um tempo depois você voltou para lá de novo, repara o que está levando você para aquele lugar. Expulsar demônio, irmão, é só enxotar andorinha. Pegar dinheiro emprestado para pagar a dívida é enxotar andorinha. Cheque especial, ajuda financeiro, tudo isso é enxotar andorinha. Você tem que tirar o puleiro, irmão. Tira o puleiro de lá. Libertação é destruir o lugar de pouso. Os demônios não têm mais aonde se instalarem, então ele não volta mais, porque ele não tem mais aonde pousar.
Dinheiro é muito mais espiritual do que nós pensamos. Anota aí, irmão, para você ver em casa. Pesquisa sobre a deusa Juno. Deusa Juno, ou Juno Moneta. Que você vai entender qual é a atuação dela, quais são os demônios que ela trazem. Você vai ver que tem muita coisa aí. Você vai perceber também. Vou contar a história para você agora, tá? História do Brasil. No tempo da colonização do Brasil, muitas naus vieram para cá. E muitas naus também foram expulsas aqui do Brasil por perseguição religiosa. Muitas naus foram expulsas daqui. Sendo que 13 naus saíram lá de Minas, lá de cima. E foram expulsas, foram embora. Uma destas naus foi parar na América. E quando ela estaciona, quando ela para lá, ela olha para aquela terra e fala assim: vou dar um nome para isso aqui, Nova Arca, New York. Essa mesma família que foi expulsa aqui do Brasil, foi parar e fundou Nova York, é a mesma família que é dona da Wall Street. Tu escutou a história comigo, né? Pastor Célio escutou a história comigo. Nós estávamos lá em Israel e o historiador lá de Israel estava contando a história. Agora, saiu expulsa do Brasil. Irmão, imagine como poderia ser o Brasil se essa família estivesse aqui. Porque era uma família de judeu. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Dinheiro, finanças, é mais espiritual do que você pode imaginar, irmão. Muitas vezes nós não entendemos alguns comportamentos, e agora, de brasileiros que saem do Brasil, vão para os Estados Unidos para limpar casa de americano. É a palavra do Senhor: abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O texto nos revela que as riquezas servem a um principado do reino das trevas. E o nome desse principado é Mamon. A palavra Mamon em aramaico significa riqueza. Mamon governa todos os homens que não dependem de Deus, aqueles que confiam na força do seu próprio braço. Todo homem que não depende de Deus contribui para o avanço do reino das trevas e não ao avanço do reino da luz. Nós vamos dar conta, irmãos, não somente daquilo que nós fizemos, mas também de tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Mamon é um principado que ele vem para governar junto com Satanás, dos braços direitos de Lúcifer quando se levantar. Vamos dar conta não somente daquilo que nós fizemos, mas também daquilo que nós deveríamos ter feito para o avanço do reino de Deus e não fizemos. Toda riqueza que não produz bondade e misericórdia está promovendo ou está produzindo justiça e juízo. Quando nós decidimos servir a Deus, nosso amor por Ele deve extinguir a nossa paixão pelas riquezas deste mundo. Um dos primeiros passos da libertação financeira é entender que libertação se dá quando não é o dinheiro que me tem, mas sou eu quem tenho esse dinheiro. E ele serve ao meu Deus. Todos os bens materiais que não forem dedicados a Deus serão maldição na vida daqueles que o têm. Irão consumir
todos os seus dias. Timóteo capítulo 6, verso número 9, fala assim: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Verso número 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer entender quem é o teu Senhor? Vamos fazer um teste simples. Quer entender quem é o teu Senhor? Enquanto eu cito aqui, você faz um autoexame, tá? Quando você está angustiado ou angustiada, o que te causa mais prazer? Conversar com Deus ou fazer compra? Isso revela quem é o teu Senhor. Quando você está angustiado, o que te dá mais prazer, o que te causa mais prazer? Estar com Deus ou fazer compras? Quando você está triste, o que mais te alegra? Consumir ou ofertar? Quando você está triste, o que te alegra? Consumir ou ofertar? Graça não é patrocínio para o pecado. A graça existe para me transformar em quem eu deveria ser. Isso é graça. Dinheiro, irmão, também é ministério, tá? Dinheiro é ministério. Por que você acha que para o jovem rico Jesus pediu tudo? E para José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, Jesus não pediu dinheiro para ele. Para José de Arimateia, dinheiro era ministério, tinha um propósito para servir. Ministério é serviço. Nós só seremos Senhor daquilo que não é o nosso Senhor, daquilo que não nos tem. Quantos estão dispostos a viver aquilo que Deus tem para essa cidade? Para acontecer isso na área de finanças, precisamos entender o que é mordomia. Riqueza só se revela para aquele que tem interesse em revelar Deus ao mundo. A riqueza só vai se revelar para mim se eu tiver interesse em revelar o meu Deus para este mundo. O verdadeiro próspero é aquele que usa a riqueza, a sua riqueza, a riqueza que Deus lhe concedeu, para viabilizar uma prosperidade dos outros. Você lembra qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Aonde está o teu irmão? João, terceiro livro de João, capítulo número 1, verso número 2, fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João está falando assim: você quer prosperar? Eu desejo que você prospere. Que prospere como a sua alma. Deus nos ensina que a cura das finanças está no nosso interior. Picada de cobra, irmão, resolve picada de cobra? É antídoto? É. Picada de escorpião é antídoto para picada de escorpião. Resfriado se cura com o vírus do resfriado. Deus nos ensina que a cura financeira está dentro de nós, está dentro da nossa alma. A cura está em você, só precisa ser ativada nesta tarde.
Irmão, dinheiro não tem amigo. Com dinheiro, o relacionamento, ou você é servo, ou você é senhor. Não existe amizade. E uma coisa precisa ficar clara, irmão. Deus não trabalha com dinheiro. Deus trabalha no princípio. Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com princípio. E a lei do Senhor é amá-lo sobre todas as coisas. Tiago capítulo 2, verso número 5 fala assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto a este mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Deus chama os pobres para fazê-los ricos na fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que é ser pobre, irmão? E nós vamos trabalhar um pouquinho agora o conceito de pobreza para nós fechar esse período da tarde. O que é ser pobre? Porque tem muita gente que quer dinheiro para deixar de ser pobre. É ou não é? É. O que é ser pobre? Pela Bíblia. Responde para a pessoa do lado aí. O que é pobre? O que é ser pobre? Conta para ela. Vai lá, vamos praticar um pouco. O que é ser pobre? Olha para cá agora. Depois que você compartilhou, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é pobre? Levanta a mão. Quem aqui está pobre? Levanta a mão. Deu um monte de nó agora, né? Um monte de interrogação. Quem está na dúvida, levanta a mão. Tá. Nosso pastor fala assim que Deus não nos abençoa quando Ele nos dá. Quando Ele nos dá, Ele está nos provando. Deus nos abençoa quando Ele tira. Amém? Então tá. Então, seguindo esse conceito, irmãos, Deus só nos dá algumas coisas para provar o nosso coração. Amém? Dinheiro, lembra comigo, dinheiro não tem amigo. Ou você é escravo, ou você é senhor. Eu quero só fazer um resumo sobre pobreza, tá? Existe na Bíblia o pobre de não ser. E eu vou citar vários exemplos aqui, irmãos, e você vai entender que pobreza não tem a ver com dinheiro. Paz. Pobreza não tem a ver com dinheiro. Existe o pobre de não ser. Provérbios capítulo 6, verso 32 fala assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Ele é pobre de juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Pobre de não ser. Existe o pobre de não ter. Também. Eclesiastes capítulo 4, verso 13. Mais vale um jovem pobre do que um rei ancião insensato, que na sua arrogância já não aceita mais conselhos. A Bíblia está falando aqui um pobre de não ter. Porque é um jovem pobre. É melhor você ser esse jovem pobre do que um rei insensato. Existe o pobre que sofre. Não é só pobreza material, é aflição agora. O pobre que sofre está lá em Salmo 86, capítulo 86 e verso 1. Fala assim: uma prece de Davi, ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me a tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Davi era rico, irmão, mas era uma pessoa aflita.
Eu vou falar para vocês agora, só para poder, só estou citando porque a gente não consegue entrar a fundo. Existe o pobre que a Bíblia fala que é o pobre Dal, D-A-L-L, pobre Dal. Um dos significados da palavra pobreza é aquele que está vazio, Dal. Pensa comigo, um carro, vou pegar o pastor Célio de exemplo. O carro do pastor está vazio de combustível. Quer dizer que o carro está pobre de combustível. Este é o pobre Dal, aquele que está vazio. Ele tem todas as características para poder funcionar. Só não tem uma coisa: combustível. É o pobre Dal. Jó perdeu tudo que tinha. Ficou pobre do dia para a noite. Recebeu combustível de novo e saiu rodando pela estrada. Jó tinha riquezas, lhe foi tirado tudo, só ficou a esposa, a mulher. E eu quero abrir outro parênteses aqui. Por que que Satanás toca em todos os filhos e não mata a mulher dele? Não matou porque não podia tocar na carne de Jó. Não podia matar Jó. Só que ele era uma só pessoa com ela no espírito. Então, porque ele estava vivo, não podia tocar nela também. No dia em que ela fala assim, abandona teu Deus e morre, ela estava assinando a sentença dela de morte. Penso eu, Bíblia é interpretativa, irmãos. Se Jó abandona o seu Deus e morre, no mesmo instante Satanás vinha e matava ela. E abri um parêntese agora só. Deus quer nos encher, amém? Amém. A pergunta é, como isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? Porque além do pobre Dal, tem um pobre chamado Ebion. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar o que é o pobre Ebion. É aquele que precisa ser liberto. Existe uma diferença entre o pobre Dal e o pobre Ebion. E o remédio para os dois é diferente. Eu não tenho como dar o mesmo remédio para os dois. Números 11, verso 5, fala assim: lembramo-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Quando a pobreza é na alma, você não consegue tirar a pessoa desse lugar. Israel saiu do Egito, mas não estava liberto do Egito. A libertação na alma é efetiva só no conhecimento da verdade. Irmão, uma pergunta: tem favela aqui em Passo Fundo? Tem. Eu te pergunto agora: adianta construir um monte de casa popular, tirar a pessoa da favela e colocar nessa casa? Em Ponta Grossa não adianta, irmão. Pouco tempo depois aquela casa está vendida a preço de banana e a pessoa voltou a viver na favela. Isso é pobreza, irmão. Pobre Dal. Não adianta tirar a pessoa da favela se não tirar a favela dentro dela. Não adianta tirar a pessoa do Egito, mas não tirar o Egito de dentro da pessoa. Como é que nós fazemos isso então para identificar nos nossos dias? Porque às vezes a gente pensa só que é a favela. Como que eu faço para identificar na minha vida? Sabe aquela pessoa que vai na festa de casamento? Quando senta na mesa, ela pensa assim: o enfeite é meu. Sabe aquela pessoa que vai na festa de aniversário, mas leva marmitinha escondida? E na hora de sair, sai com o Tupperware cheio.
Sabe por quê, irmãos? São atitudes de quem já sofreu muito e passou fome. E agora ficou preso nesse lugar e não foi liberto. E agora toda vez que ela vai, ela guarda. Porque vai, né, que passa fome, vai que falta. Conhece alguém, irmão? Conhece alguém? Pastor Célio, vamos fazer assim, tá? Pastor Célio é dono de um restaurante. Ele tem 2 restaurantes. 2 tipos de restaurante. Um é buffet por quilo. E aí ele convida, irmãos, vamos do buffet por quilo. Os irmãos comem salada e salada. Pega um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, um pedacinho lá. E ele chama esse mesmo grupo de pessoas assim, vamos no rodízio de pizza. E quando chega no rodízio, fala assim, hoje eu vou dar uma canseira no garçom. Comportamento de pobreza. Já foi em festa de gente que tem recurso, irmão? E passou fome? Porque você não vai lá para comer. Você vai lá para saborear. Já foi na festa? Sabe as nossas festas assim? Que a hora que termina a festa sobra um monte de comida ainda, mesmo levando embora. Sintoma de pobreza, tá? É nessas horas que nós devíamos se arrepender, irmãos. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma deste pão e beba deste cálice. Nessas horas eu devia olhar para mim mesmo, irmão, porque eu lidei aqui pelo menos 5 ou 6 tipos de pobreza e nenhuma delas tinha a ver com dinheiro, exceto uma. Aquela pessoa que estava pobre de combustível. Uma pobre de combustível. Todas as outras têm a ver com entendimento. Todas as outras têm a ver com comportamento. Como eu enxergo a vida, como eu me comporto. E às vezes eu quero vir para a igreja e dizer, Deus me dá dinheiro. E Deus fala assim, você não precisa de dinheiro. Você é filho do rei. Você é filho do dono de tudo. Só não tem um comportamento como filho. Eu quero contar para você uma historinha, irmãos. Logo após durante a Segunda Guerra. E esse é um documentário que está na Netflix, até aconselho, veja lá, Segunda Guerra Mundial, como que Hitler avançou por toda a Europa. E você vai perceber que em questão de dias, Hitler veio com os blindados, os carros de combate, e ele vai rompendo tudo, e ele quer chegar até na França. E ele chega lá, irmão. Já fiz a propaganda lá da coisa, agora, olha para cá. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a França, irmãos, é um país que vivia muito de turismo. Até hoje é. As potências mundiais falam assim, nós precisamos colocar esse país em pé de novo. Vamos criar um fundo monetário internacional. Vamos criar um banco mundial. Vamos reunir dinheiro e vamos investir na França. E eles fazem isso, irmãos. Poucos meses a França estava em pé novamente. Eles pegaram esse dinheiro e colocaram lá. Estou falando de história, irmão. Agora, esse grupo de pessoas fala assim, nossa, encontramos o caminho para resolver o problema do mundo. Vamos criar esse fundo e nós vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em países agora. País lá do segundo, terceiro, quarto, subdesenvolvido. E vamos injetar dinheiro lá, porque eles vão pegar esse dinheiro, vão usar o dinheiro, porque eles estão pobres, né? Vão usar esse dinheiro e aí depois eles pagam para nós de novo. Criou-se uma outra palavra, dívida externa. O mesmo grupo investiu no Brasil, irmão.
Alguém sabe me dizer onde foi parar o dinheiro? O Brasil não precisava de dinheiro, irmãos. O Brasil precisava de uma libertação. Tem gente que chega aqui, pastor Celi, não precisa de dinheiro não, cara. Precisa de uma palavra, um direcionamento para que seja rasgado a influência demoníaca na vida dele. Existem pessoas que chegam para você e falam assim: irmão, me ajuda. Você vai dizer assim: não posso te ajudar do jeito que você quer. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu divido com você. Levanta-te e anda em nome de Jesus. O que aconteceria? Eu vou falar agora de uma outra pesquisa. O que aconteceria se você recebesse 20 mil reais hoje para fazer o que quisesse? E olha que nós já estamos conversando pelo menos há 1h30. O que aconteceria com você hoje se você tivesse 20 mil reais na mão? Desses 20 mil reais, quanto você teria desse dinheiro daqui a 6 meses? Quanto você teria desses 20 mil reais daqui a 1 ano? Porque isso é uma parábola. Parábola das 10 minas. Quanto você teria desse mesmo valor daqui a 1 ano? Segundo o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, 80% das pessoas não teriam nada daqui a 1 ano. Zero. 80% das pessoas. 16% teriam entre 20.600 e 21 mil reais, que é o resultado da poupança. 16%. 4% teriam entre 40 mil reais e 2 milhões de reais. É uma pesquisa, isso está registrado no livro Pai Rico, Pai Pobre, também está registrado no livro Os 4 Segredos da Riqueza. Recomendo você ler os dois. O que é isso, irmãos? 80% das pessoas gastam, 16% das pessoas poupam e 4% multiplicam. 80% sabe fazer conta de menos, 16% sabe fazer conta de mais e 4% sabe fazer conta de multiplicar. Agora eu deixo uma pergunta, e essa pergunta que eu deixo está na capa do livro Os 4 Segredos da Riqueza. O que 4% da população sabe que 96% não sabe? Nós estivemos em Israel o ano passado, e nas explicações ali, irmãos, tem muita gente investindo dinheiro em Israel hoje. Muita gente investe dinheiro, vai muito dinheiro de fora para lá. Sabe por quê? Se você pega os maiores bilionários e pega a concentração deles, a maioria sabe onde que está? Estados Unidos da América. Esses bilionários, este grupo de bilionários, 90% do PIB dos Estados Unidos está na mão deles. E 50% desses que tem o PIB dos Estados Unidos são judeus. Sabe por que vai dinheiro dos Estados Unidos para Israel? Eles estão reconstruindo a casa. Nossa casa também. Um dos sentimentos de pobreza se chama irrelevância. Pessoa que tem esse demônio, tem essa legalidade de pobreza, ele se sente irrelevante. Conhece tudo, mas não participa de nada.
se sente irrelevante. Vive de esmolas, vive com o sentimento de não poder fazer nada, é preocupada apenas com o seu carrinho. Sabe aquelas pessoas que andam na rua só com o carrinho, não tem mais nada? Ele se sente irrelevante. Parece um morador de rua. E eu vou dizer para vocês, irmãos, tem gente que não é morador de rua, mas é morador da igreja. Está dentro da igreja. Ou melhor, ele está há vários anos sentado à porta do templo. Conhece todos os louvores, conhece todas as mensagens, mas ele vive de esmolas. Sabe quem é que mantém esse grupo de pessoas sentado para fora? Às vezes, eu quando falo sentado para fora, ele pode estar aqui, de corpo presente, mas ele é irrelevante. Sabe quem é que mantém essa pessoa nesse lugar? Os outros que se acham importantes e só dão esmola para ele. Como é que faz para tirar essa pessoa daí? Não tenho prata nem ouro. Aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta, entra comigo agora para adorar. Não adianta só colocar ele em pé, irmão. Tem que conduzir ele até o local de adoração e ficar com ele lá. Sentimento da pobreza, irrelevante. Sabe quem são os coxos espirituais hoje? Homens e mulheres que até conhecem o que acontece na igreja, mas não conseguem participar daquilo que eles conhecem. Seu coração está só nos recursos. Alguém tem uma esmola para mim? Não adianta levantar esse coxo se não for para entrar junto com ele no templo. Outro sentimento da pobreza, ele se sente desprezado. As coisas vão acontecendo, mas ele não consegue, ou ele não pode fazer nada. Ele vem na igreja só para receber oração. Não consigo fazer algo pelas pessoas. Não consegue repartir aquilo que Deus lhe entrega. Ele é só um receptáculo. Ele quer receber, receber e receber. Tem o sentimento que jamais pode fazer algo por alguém, porque a sua própria vida não muda. Mais um sentimento da pobreza: invisibilidade. Eu sofro e ninguém percebe. Eu sou invisível naquele lugar. Todo mundo entra, mas não me cumprimenta. Ninguém me ajuda. Ah, se eles souberem como eu me sinto. Vou até sair da igreja. Sou invisível mesmo. Tem gente se esforçando dentro da igreja para ser visto, irmãos. Isso tudo para suprir uma carência, uma falta de identidade. Pinta cabelo, muda roupa, muda comportamento. E nós não vamos entrar no que é certo, o que é errado aqui, irmãos. Estou só levantando algumas bandeiras para você se examinar. Um outro sentimento de pobreza se chama injustiça. Eu estou andando com o pastor Célio, vou usar o pastor Célio de novo. Estou andando com o pastor Célio já faz muito tempo, mas não tenho oportunidade para fazer nada. Eu sou injustiçado. A minha pergunta é: o que você fez em todo esse tempo que você não teve oportunidade ainda? A pessoa, ela olha para dentro dela e fala assim: não, dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. Eu sou injustiçado mesmo. Sempre que vem alguém de fora, sou eu que tenho que servir. Eu que tenho que arrumar, eu que tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só faz as coisas reclamando. Sentimento de pobreza, tá?
tem muito murmurador dentro da igreja trabalhando, irmão, porque murmurador trabalha. Trabalha para poder ser aceito. Trabalha. Agora, não pense que Deus aceita isso. Você não é aquilo que você faz. Porque Deus não está olhando para aquilo que você faz. Deus está olhando para aquilo que você está se tornando com aquilo que você está fazendo. Jesus entra na casa de Zaqueu. E aqui eu fecho essa tarde, irmão. Jesus entra na casa de Zaqueu. Mas a salvação não entra na casa com Jesus. Jesus, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos queriam ter Jesus dentro da casa? Você queria? Então levanta a mão. Amém. Tá, é só para poder despertar um pouco. Não se preocupe com Judas, tá? Porque onde Jesus entra, Judas entra junto. Jesus não vem sozinho, vem mais 12 com ele. Você quer ter Jesus dentro da casa? Esteja preparado para receber todo mundo que anda com Jesus. Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, mas a salvação não entra junto com Jesus. Quando é que a salvação entra na casa? Quando Zaqueu olha para dentro dele. Ele reconhece tudo o que ele fez de errado, aonde ele pecou, e ele decide praticar a techuvá. Jesus, eu vou me levantar, tá? Eu sou homem pecador e roubei muita gente. Jesus não perguntou se ele tinha roubado, irmão. Ele reconheceu. Vou lá e vou restituir. E aí você vê na Bíblia: hoje chegou a salvação nesta casa. A salvação vem com o reconhecimento da onde você errou, o teu posicionamento e uma mudança de atitude. E nós estamos falando de finanças hoje. Amém, irmãos? Vamos dar um tempo agora. Nós vamos dar uma segurada aqui, irmãos, para poder descansar um pouco. Só um detalhe. Existe um princípio bíblico: nunca compareça diante do Senhor de